Quem de nós, no meio de uma apresentação, nunca se sentiu desconectado, desatento ou simplesmente começou de uma hora para outra a ignorar aquele apresentador, aquela aula? Por que será que isso acontece conosco? A gente percebe que de uma hora para outra aquela linha de conhecimento, que às vezes começou até de um jeito muito legal, ela começa a perder o sentido, as ideias começam a ficar desconexas e, de fato, aquilo perdeu todo o valor para nós que estamos ali presenteando o apresentador com o nosso tempo. Bom, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo nesse vídeo de hoje. Eu sou o professor Julián e o que eu vou comentar com vocês hoje aqui é sobre a linha mestra. Esse termo técnico a gente pegou emprestado lá de Hollywood, lá da Broadway. E ele é fundamental para que a gente consiga entender qual que é o ingrediente principal de uma boa receita, de uma boa apresentação. E entendamos a apresentação como uma aula, uma palestra, um treinamento, ou qualquer momento no qual nós fomos presenteados com a oportunidade de presentear o nosso público com uma ideia. Então vem cá, me acompanhe aqui e vê se isso faz sentido para vocês. Imaginem que nós, como ouvintes, estejamos sentados para ouvir uma apresentação, para assistir uma apresentação, e nós chegamos aqui, que é o que eu chamo de um estado A, inicial. A nossa expectativa é que depois daquele tempo que nós oferecemos, que nós demos a credibilidade para o apresentador nos encantar com seu conteúdo, a nossa expectativa é que depois da apresentação, nós cheguemos a um estado B, muito maior do que no estado A. Maior em que sentido? No sentido de que agora nós sofremos uma transformação. Agora, seria irresponsabilidade a gente acreditar que todo esse processo no qual o palestrante, o professor, ele se envolve, seja exclusivamente intuitivo, que ele faz isso como que num passe de mágica ele consegue trazer uma pessoa do estado A e levar para um estado B maior do que A. Não. É o seguinte, todos nós, quando subimos em um palco para oferecer, para compartilhar parte do nosso conhecimento, esse conhecimento nosso, ele pode ser traduzido a partir de uma ideia. E o seguinte, quando a gente inicia a nossa apresentação, a ideia é que a gente inicie uma trajetória com esse conhecimento. Ou seja, a gente inicia uma viagem, uma palestra, uma apresentação. É uma viagem que a gente oferece para o nosso público. E vamos lá, gente. Não é uma viagem qualquer. Nós, como palestrantes, nós temos o privilégio de ganharmos naquele momento o título como se fosse de guia turístico. E sim, nós vamos escolher os melhores locais para levarmos o nosso público, porque a gente quer encantá-los, a gente quer transformá-los. A nossa ideia, a nossa paixão pelo nosso conteúdo, pelo nosso conhecimento, pela ideia que a gente abraça, é tão grande que a gente quer oferecer da melhor forma. No entanto, existem técnicas, existem parâmetros nos quais precisamos nos apoiar para que isso seja feito, conduzido de uma forma eficiente. Vamos lá. Não basta eu ter o dom, ou eu ter as habilidades, ou eu ter o simples gosto por ser um guia turístico, se eu não conhecer o local onde eu vou levar essas minhas pessoas,
aquelas pessoas que confiaram em mim. Eu preciso de conhecer o melhor trajeto, o melhor percurso. E esse melhor percurso inclui, sim, o melhor restaurante, o melhor lugar para tomarmos sorvete, os melhores locais encantadores. Agora, se a gente abre um parêntese, os melhores locais ou os locais mais encantadores, eu vou precisar de colocar um asterisco imenso aqui agora, que é o seguinte: o que é a minha definição de melhor e de encantador? Percebam que para que esse percurso seja traçado, seja conduzido da melhor forma, eu preciso conhecer a minha plateia. Eu preciso conhecer um pouco das expectativas de cada um que está sentado ali do outro lado e depositando em mim uma baita de uma confiança que eu vou resolver algum problema para eles, ou vou trazer uma solução, ou eu vou inspirá-los. Então eu, como guia turístico dessa viagem, eu vou precisar de definir o melhor percurso. E para que eu consiga definir o melhor percurso, eu preciso de conhecer o meu público. Eu preciso de conhecer a demanda da minha audiência. Porque aí, gente, se eu sei disso, obviamente, eu vou levar eles aos lugares mais encantadores. Faz sentido? Quem que é? Como que a gente poderia dar o nome para esse percurso, para essa trajetória? Essa é a linha mestra. Se nós, como apresentadores, somos o guia turístico dessa formosa viagem, que é uma apresentação, a linha mestra é o percurso. E, na verdade, não é um percurso qualquer, não é um trajeto qualquer, é o melhor percurso. E esse melhor percurso inclui os melhores locais, as melhores passagens, as melhores esquinas nas quais eu vou levar o meu público e eu vou ter a certeza que eu acertei em cheio. Então eu sei que eles vão gostar de almoçar nesse restaurante. Eu sei que eles vão adorar tomar sorvete nessa sorveteria. Eu sei que eles vão querer conhecer este museu. Eu sei que eles vão querer conhecer esta rua, porque faz sentido na vida deles. Bom, trazendo isso nessa metáfora, a gente precisa agora, então, materializar a forma na qual a gente estrutura uma linha mestra. Como que a gente faria isso? Eu tô chique de quadro agora, vocês perceberam. Isso aqui foi minha vida inteira, tá, gente? São 15 anos fazendo isso aqui, ó, apagando o quadro. Eu comecei com giz. Agora nós estamos com quadro branco e é um conforto eu voltar ao quadro branco. Confesso para vocês, tá? Então vamos lá. Como que a gente, se é o nosso assunto agora, nessa analogia que eu espero que a gente já tenha se ambientado do que seria a linha mestra, como que a gente poderia, então, definir parâmetros para uma boa linha mestra? Então, segura essa aí. A linha mestra é o tema que vai unir, que vai conectar os elementos da minha ideia. Ou seja, imagina que eu tenha um cabo muito forte, unindo esses dois pontos. O ponto A, então, e o ponto B. Esse cabo que une esses dois pontos é uma linha coesa, é uma linha bem estruturada. Ela vai carregar, ela vai abrigar todos os temas, todos os elementos que compõem a minha ideia. Vamos lá, vamos ilustrar isso? Se a minha ideia ela é o somatório de A, B, C e D, nada mais justo do que conectar
esses elementos da minha ideia nesse cabo coeso. É como se eu não tivesse a permissão de sair daquele fluxo da informação. Na verdade, eu preciso de transformar o meu público nesses 40, 50, 30, 20 minutos que eu tenho em contato com eles. E para isso eu preciso de plantar uma ideia forte. Uma ideia forte, ela não pode ser fragmentada a ponto que esses elementos que compõem a ideia principal se percam. Então, se a minha ideia central, ela nada mais é do que a soma desses elementos A, B, C e D, coloquemos então essa ideia dentro da linha mestra, e essa linha mestra ela tem a função então de amarrar de forma objetiva, clara, segura essa viagem de A até B. Essa linha mestra, ela permite, ela garante que toda a trajetória ela aconteça de forma segura. Ela garante que o viajante ele não se perca no meio da trajetória. E para que isso aconteça, perceba que eu, como guia turístico, eu preciso de conhecer a fundo o meu público, eu preciso conhecer a fundo o meu destino. Esse destino que é o meu ponto mágico. É aqui que eu quero levar o meu público. E passando pelos pontos A, B, C e D. Para que a gente componha uma linha mestra, existem algumas receitas, existem alguns parâmetros que a gente pode seguir. Primeiro, quando a gente pensa na linha mestra de uma forma linear, nesse formato em que, primeiro, eu apresento A, segundo, eu apresento B. Um exemplo aqui, tá? Nessa sequência, primeiro A, segundo B, terceiro C, quarto D, cheguei aonde eu quero. Isso é muito comum. Existem estruturas narrativas que escritores usam para que essa sequência seja obedecida e garantindo uma viagem confortável do ponto A ao ponto B. No entanto, existem outras formas também de que essa viagem seja conduzida num formato mais tridimensional. Sendo que esse formato tridimensional seria aonde eu não necessariamente eu caminho numa sequência linear, mas eu vou conectando núcleos de uma forma distinta. Por exemplo, vamos fazer a segunda opção. Eu estou no ponto A, quero chegar ao ponto B. Estou no ponto A, quero chegar ao B. Primeira opção, uma narrativa aonde sempre eu preciso chegar daqui até aqui. Primeira opção, a gente começa a conectar os elementos dessa forma, numa sequência linear. Segunda opção. Gente, isso aqui é um diagrama que eu fiz, tá? E quem conhece um pouco as minhas aulas, quem já me viu dando aula, vocês vão perceber que eu tenho uma identificação muito grande com esse modelo. É um modelo um tanto quanto perigoso, porque com esse trânsito que a gente faz entre vários núcleos de ideias, é muito perigoso que a gente se perca no meio dessa narrativa. No entanto, com a prática, e com muito erro, e com muito ajuste, e com muita autocrítica,
e com muita vontade de escuta do público, da conversa com os alunos, com aqueles beneficiados por suas palestras, por suas apresentações, você começa a ajustá-los de uma forma em que você, quando você fala de um tema, de uma ideia central específica, e os elementos narrativos dessa ideia se conectam de uma forma tridimensional, que eu chamo, aonde eu não preciso necessariamente que B seja a sequência de A, que C seja a sequência de D. É claro que existe um plano narrativo, é claro que existe uma linha mestra muito forte. Qual que é a linha mestra? É a ideia principal que você quer trazer para o seu público. É aquela ideia que você quer que eles saiam da sua aula com aquilo na cabeça, ecoando e batendo. Eu recebo relatos de muitos alunos que falam o seguinte: Julian, depois da aula de ontem, eu dormi com isso na cabeça. E pior, eu acordei com isso na cabeça. Ó, que legal. Quer dizer, então, o seguinte, que eu consegui, de fato, oferecer uma ideia, presentear o meu aluno com uma ideia, e essa ideia foi entregue de tal forma que a estrutura narrativa que eu usei para apresentá-la fez com que ela ficasse batendo, ecoando na cabeça do meu aluno, a ponto dele dormir com ela, acordar com ela. A ponto de dias depois ele conseguir recapitular aquela palestra. E como que isso pode ser feito? Bom, cada apresentador ele tem o seu estilo. Existem apresentadores que são mais objetivos. Existem apresentadores que são mais prolixos. Não existe a receita certa do apresentador perfeito, exato. Existe sim um mosaico que a gente cria das nossas personalidades como apresentadores e nós nos enquadramos em uma forma de oferecer o nosso conhecimento. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de seguir uma linha específica onde um tema ele precisa de vir na sequência exata do outro. Por que eu gosto muito desse formato? Porque se eu fosse ilustrar esse formato aqui dentro, que a gente pode chamar de formato 1 e formato 2, uma coisa que eu adoro fazer é o seguinte: imagina que se eu tivesse que usar esse formato 1 aqui, eu gosto muito de usar um recurso também muito presente no mundo cinematográfico, e a gente sabe que isso aparece muito, são aqueles loops que não se fecham. É como se a gente começasse a contar uma coisa, aí para, e não fecha o loop. A gente começa a falar de uma coisa e não fala, e não termina, e não fecha o loop. A gente começa a falar de uma coisa e não fecha o loop. Só que o nosso cérebro, ele fica extremamente incomodado que esse loop não está fechado. Então a vontade que tem é assim: Julian, eu quero te ouvir mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que você vai fechar esse loop aqui para mim. Vou fechar. Ô, Julian, eu vou ficar mais um pouquinho atento com você, porque eu tenho certeza que você vai fechar esse loop aqui para mim. Vou fechar. Ô, Julian, eu tenho certeza. Vou fechar. E às vezes, vamos fazer assim, ó, nesse último não. Às vezes, o que a gente pode fazer como apresentadores, de uma forma elegantérrima, isso não é um jogo, isso é elegância, isso é alta performance. Você deixa um loop aberto. Você deixa um incômodo. E quem assiste às minhas aulas sabe que eu faço isso aqui no final. Como que eu faço isso? Eu deixo uma pergunta. Mas eu deixo uma pergunta muito incômoda. Eu não deixo a pergunta simples, óbvia. Eu deixo uma pergunta mostrando que aquilo que eu falei não tem resposta. Eu deixo uma pergunta aberta, eu deixo um loop aberto de um tema, de um núcleo, como se fosse núcleo de uma novela mesmo. Num núcleo que eu entrei, ou por incapacidade, ou por falta de conhecimento atual
sobre aquele assunto, falta de volume, de conhecimento real que nós ainda temos, não teríamos sobre aquele dado assunto, você deixa uma pergunta aberta. E a vontade que a pessoa tem de manter esse contato conosco, ela vai ficando maior. Porque existe como se fosse uma expectativa inconsciente de que isso um dia seja respondido. Mas vocês também precisam se pautar num ponto que eu acho fundamental e que eu acho que é a grande receita de um bom, de um genuíno, de um confiável, de um encantador, de um inspirador apresentador. É a transparência. Ou seja, esse loop que está aberto aqui, ele está aberto é porque de fato nós ainda não sabemos fechá-lo. E deixem isso claro. Porque quando a gente se conecta com o público, a gente gera credibilidade. E a conexão ela precisa de ser verdadeira. Ou seja, precisamos sorrir juntos e chorar juntos. Precisamos de comemorar nossas vitórias juntos e de reconhecer os nossos fracassos juntos com o público. E se vocês perceberam, eu ainda não fecho, nesse nosso vídeo de agora, eu ainda não fecho a concepção, a definição dessa linha mestra. Por quê? Porque é um assunto que ele é vasto, ele pode ser abordado por diversos pontos. Mas agora, eu preciso, quando nós definimos uma ideia para ser ofertada ao nosso público, a gente precisa de gerar a sensação de plenitude. As pessoas precisam sair com aquela sensação: valeu muito a pena de ter usado 40 minutos do meu dia, da minha vida, 1 hora da minha vida, ouvindo aquela pessoa, ouvindo aquela aula. Aquilo me mudou, aquilo me ajudou. Então, vai aí uma dica para que a gente consiga construir linhas mestras fortes, coesas, que consigam de fato trazer de forma como se fosse um imã os elementos narrativos da nossa ideia principal. Então a ideia principal, quando ela é muito vaga, a capacidade que a gente tem de transformar o público com essa ideia principal é muito pequena. Essa ideia principal ela precisa de ser clara. Ela precisa de ter um objetivo definido. E para que isso aconteça, a gente precisa de saber sintetizar. A gente precisa de saber enxugar. Então, uma linha mestra não é um assunto. Exemplo. Vamos lá, vamos inventar um. Hoje nós falaremos sobre as apresentações, como que elas impactam na vida das pessoas. A gente vai discutir um pouco sobre elementos narrativos, sobre técnicas de como fazer com que a sua ideia seja forte, como que a sua ideia consiga transformar o público. Nós vamos discutir um pouco sobre a capacidade de gerar conexões entre elementos de uma ideia para um público. Está muito longo, está muito longo. Uma linha mestra, se a gente fosse fazer um exercício para que vocês então comecem a praticar antes de preparar uma palestra, vamos começar a fazer um exercício. Resumam a linha mestra da próxima apresentação de vocês em 10 palavras. Por que 10? Porque uma média boa. Pode fazer com 12? Pode. Pode fazer com 8? Pode. É uma média para que a gente não se estenda. Então, se eu fosse definir o que seria a linha mestra, por exemplo, dessa minha apresentação de hoje, eu poderia resumir como o real valor da linha mestra nas apresentações. Ficou subjetivo? Então poderia torná-la mais objetiva. O que devemos fazer para que as nossas ideias elas sejam
passadas de forma coesa? Ficou longo. Aí a gente começa ajustando. Ou seja, o que devemos fazer para que as nossas ideias sejam passadas de forma coesa, o que devemos fazer para que as nossas ideias, para que a ideia principal, ela seja mantida ao longo de uma apresentação, depois que a gente coloca essa frase inicial, a gente começa enxugando ela. E é assim que se faz. A gente nunca consegue chegar numa boa linha mestra, ou seja, numa boa ideia principal que vai ser levada, sem esse cinzel. A gente precisa de ir aparando mediante, por exemplo, testes. Então, enquanto a gente está fazendo esses testes, esse é o grande valor. A gente começa a conhecer mais o real motivo da nossa apresentação. Então, se eu precisasse, nesse momento, de falar sobre a linha mestra da minha apresentação de hoje, depois desses testes que eu já acabei de fazer com vocês, nessas tentativas de conseguir enxergar como que seria a melhor forma de apresentar o meu conteúdo, qual que é esse fio coeso, esse cabo forte que vai permitir com que todas as minhas ideias que vão surgindo, elas sempre se encaixem nesse trilho principal que não vai permitir um descarrilhamento, que não vai permitir que nenhum viajante fique perdido ao longo dessa trajetória, ao longo dessa viagem mágica. Então, eu falaria para vocês, resumindo, o poder mágico da capacidade de conectar ideias. Como conectar ideias e encantar seu público. Gente, uma coisa, vou abrir um parênteses, que eu defini para mim, é que todas essas aulas minhas, elas aconteceriam de uma forma genuína, principalmente pelo meu volume de produção de conteúdo. Então o que eu estou querendo falar para vocês aqui agora é que eu estou montando junto com vocês a ideia da minha linha mestra nesse momento. Claro que eu escrevo essa linha mestra para cada apresentação que eu faço, para cada aula que eu estruturo, isso está muito claro para mim, para que eu não deixe me escapar em nenhum momento dessa ideia principal. Mas esse título que a gente está criando aqui agora, eu queria falar que eu estou criando com vocês, tá certo? Para que a gente pratique de uma forma verdadeira, genuína, transparente. E vocês percebem que quando eu coloco assim, como conectar ideias e encantar seu público, por exemplo, vocês percebem que ainda essa linha mestra, ela promete algo de muito valioso quando o público lê, quando o público ouve essa chamada? Ou seja, uma boa prática para a gente usar é a capacidade de resumir essa linha mestra em palavras e, mais ainda, a capacidade de torná-la especial, de torná-la mágica, de torná-la atraente. Quando a pessoa lê, ela tem vontade de consumir aquilo que você está oferecendo. Certo? Bom, gente, por hoje então nós ficamos por aqui. Eu vou precisar que vocês aqui embaixo agora deixem os comentários de vocês, compartilhem o vídeo, deem um like para que a gente continue com esse projeto, que eu de fato estou muito, muito feliz de vivenciar isso junto com vocês. De fato isso faz parte, eu nem percebi, mas isso fazia parte de um sonho meu e que foi nascendo de uma forma silenciosa, e hoje eu vejo que eu tenho essa grande oportunidade de caminhar junto com vocês em um ambiente que eu confesso que eu aprendi com o tempo a enxergar a real capacidade transformadora que nós, como professores, palestrantes, treinadores, temos na vida de quem nos assiste. Então é o seguinte, coloca aqui no comentário o que vocês acharam, comentem sobre a aula, comentem sobre dúvidas,
interajam comigo para que eu possa entender o que de fato também é expectativa de vocês, sugestão de conteúdos, sugestão de ideias, para que a gente consiga então aprimorar esses formatos de aulas e que vocês vão perceber. Isso é o começo, então ainda vai mudar muita coisa vai ser construída em conjunto. Então, deem um like, compartilhem com alguém que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo e deixem o comentário aqui. Um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Até mais, gente!